Daqui para frente eu vou começar a fazer pela empresa que está no meu nome, Juste Cursos, que eu precisei criar para poder dar aula em alguns lugares. E agora eu vou organizar melhor as aulas que estão lá no canal, para que as pessoas que seguem o canal possam também aprender com uma certa didática, né? Essa aula de hoje é uma aula simples que está contida em outra que vai aparecer daqui a pouco. Eu vou fazer agora aulas menores, com conteúdo eu acho interessante para quem quer aprender realmente concreto armado e poder depois projetar sabendo o que está fazendo, né? E essa aula, inclusive, ela tem praticamente toda ela contida no livro que já vendeu mais de 51 mil cópias no Brasil. Tem 21 anos esse livro também, uma média de 12 mil cópias por ano. Mas é um livro básico que, quando eu fazia projeto de estruturas de pequeno porte, e mesmo de grande, ele servia para eu poder toda hora consultar e ver a expressão melhor que eu podia usar. Então, eu recomendo que vocês tenham esse livro, porque é um livro barato e que contém o material necessário para que você faça as contas rápidas na mão e faça as verificações. Ele está atualmente no Prelo para a quinta edição, que vai melhorar bastante. Por enquanto tem até a quarta edição. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Meu nome é Roberto Xusti Carvalho, né? Eu sou professor sênior. Sênior aí quer dizer que eu sou aposentado e continuo dando aula lá. E, na verdade, eu era professor titular quando me aposentei da Universidade Federal de São Carlos. Esse livro foi feito junto com o Jasson. O Jasson é titular também, prestou concurso, foi efetivado como titular, mas ele hoje está aposentado, mas ele continua trabalhando, né? Tanto é que nós trabalhamos bastante esse final de ano 2023, a aula está sendo montada entre 2023 e comecinho em 2024, e o livro que eu estou falando é esse. Talvez a capa vá mudar, ele vai demorar acho que mais um mês ainda, mas nós mudamos bastante ele, né? Quer dizer, mudamos sim. Mantivemos a essência dele, colocamos a norma de 2023, né, todos os itens da norma, a menos que tenha passado algum que a gente desapercebeu. Aqueles que tiverem o livro depois, se acharem alguma coisa, por favor, nos avisa. Mas a ideia é realmente criar um livro, primeiro um livro para quem está iniciando, segundo um livro de apoio para quem está trabalhando, né? Então é um livro que ajuda. Você tem uma ordenação dos cálculos e das formas que são usadas pela norma brasileira. Muito bem. Nós vamos falar do estágio um e vamos falar na geometria sem armadura, depois a geometria com armadura, ou seja, as seções homogeneizadas, né? E depois vamos falar no estágio 2 puro. Essa aula aqui, ela está contida nessa outra aula que eu dou lá no YouTube, que é uma aula que eu costumava dar nos cursos de especialização, mas alguns alunos têm dificuldade de acompanhar. Eu até entendo, porque eu fui rever as aulas e eu vi que tem bastante conteúdo. Então, talvez, se você já é craque nessa parte, você não precisa dos conteúdos aqui, mas eu vou dizer aqui no final, vou mostrar para vocês um livro excelente que eu abordo, acho que 2% do livro, que para quem calcula protendido e precisa calcular perdas com grande sofisticação, qual que seria esse caso? Seria os balanços progressivos, as pontes taiadas, no mínimo essas duas situações. Então, eu vou mostrar para vocês que vocês precisam dominar isso daí, não é que é mostrar não, eu vou mostrar aqui o básico, mas depois, se vocês forem atrás do livro que eu vou mostrar no final desses slides, vocês vão ver que o assunto é muito complexo. A geometria sem armadura, para que isso fique mais prático, não fique só pensando, isso aqui eu vou aprender, mas não tem nenhum interesse. Tem interesse, sim.
Quando você usa um programa, pelo menos a primeira vez que estiver rodando, mesmo que seja um programa de análise, por exemplo, SAP, vamos dizer assim, vai, que é o ícone aí dos programas de análise. Tem outros elementos finitos, mais sofisticados, mas vamos falar do SAP, por exemplo, que é um programa de análise. O que que é análise, então? É você estudar os isósceles e deslocamentos, não é isso? Você vai ter os isósceles e deslocamentos da sua estrutura, aí precisa ver qual é o modelo que você vai usar, e nesses programas de análise, eles têm muitos modelos. Tem modelos de barra, que são mais afetos ao engenheiro do dia a dia, tem os elementos finitos planos, tem elementos finitos não planos, ou seja, casca, essas coisas do tipo, né? Mas ainda com pequena espessura. Tem elemento finito já volumétrico também, aí o problema é questão de resolução também, e depois transformar isso em alguma coisa que você consiga detalhar a armadura. Também tem isso, né? O elemento finito, depois o engenheiro precisa saber como que vai detalhar a armadura. Inclusive, tem um item desse na norma que fala que não é possível simplesmente você usar os resultados de elemento finito e tentar colocar armadura. Você precisa ter uma análise de como transformar as tensões em teoria de concreto armado, ou seja, quando você tem um momento fletor, cortante, você sabe, pela teoria de concreto armado, ou seja, pelos ensaios que foram feitos, como você vai colocar a armadura e como você vai ancorar essa armadura. Quando você faz elementos finitos, muitas vezes, mesmo quando você tem a área das seções, você não consegue detalhar. Você começa a inventar regras para detalhar. Isso está claro, tem um item na norma que fala sobre isso, que não é simplesmente você inventar uma regra, pegar uma região de tração, pegar a resultante e jogar a armadura lá. Não é tão simples assim. É preciso você se fundamentar em ensaios. É por isso que existem ensaios, né? Muito bem, aí é importante dizer que mesmo nos programas de análise você inicia sem armadura, a menos que você já tenha armadura, mas para ter armadura você fez algum cálculo, né? O comum, vamos lá, nos programas profissionais, inclusive, que são os programas que vão lidar, além da análise, obviamente mais simples, os dois programas nacionais, TQS e o Ibérica, vão fazer isso com barras. O CIP faz alguma coisa com elemento finito, faz as lajes, pelo menos eu tenho certeza que faz com elementos finitos, mas eles te dão uma armadura, né? A grande vantagem deles é que já estão a armadura pronta. Então, para as estruturas assim usuais, ou convencionais, ou obviamente estruturas de prédio, eles são extremamente satisfatórios. Mas veja, quando você usa esses programas e usa o SAP, você, mesmo o F2, que seria um programa mais simples, você tem que entrar com as dimensões da peça. E, na maioria das vezes, na maioria não. Normalmente você não tem armadura, mesmo que você queira especificar uma taxa de armadura, mas aí também não tem muito sentido, né? Porque se fosse assim, então ninguém calculava e detalhava a armadura, né? Punha a taxa lá, que acha, e acabou, né? Então, a geometria sem armadura era importante porque ela é a que a gente usa nos programas, né? Agora, se você quiser refinar, se você estiver fazendo uma estrutura mais sofisticada, você tem que usar a geometria com armadura, ou seja, no segundo passo, você podia fazer o primeiro passo calculando a sua estrutura sem armadura e no segundo passo colocar a rigidez colocando a armadura. Se for no estágio 1, aparentemente, quando eu fiz minha tese lá, eu estudei pouco, porque minha tese tem mais de 30 anos, né? Quer dizer, o programa que eu tinha, que eu fiz, eu adaptei de outra pessoa e não conseguia resolver estruturas de grande porte, vamos dizer assim, né? E nem tinha velocidade para fazer várias estruturas. Então, o que eu pude constatar é que a diferença não é muito grande. E quando você usa alguns programas que nós vamos mostrar aqui no final também, vocês vão ver que a inércia no estádio 1 com a seção homogeneizada não difere muito da seção sem armadura. Então, isso já fica na sua cabeça, né? Você poderia fazer um segundo passo? Poderia, mas, em geral, isso só é feito se você tem algum problema maior de deformação, de deslocamento, não é? E depois disso, quando fissura, aí sim, quando fissura, não existe ainda muitas mudanças, pelo que eu fiz na minha tese, ainda volto a frisar.
que já tem mais de 30 anos, que eu não pude. Agora a gente pode fazer com os programas profissionais, o TQS pelo menos eu sei que tem, o EBERC deve ter também, o CIP também tem, é claro que os programas de análise também têm. Você poderia fazer mais estudos. Aliás, é um bom tema, assim, para um mestrado ou mesmo para um trabalho de conclusão de curso, né? Você pode ver qual é a influência da fissuração na estrutura. O que eu pude constatar é que, obviamente, as deformações crescem bem, principalmente nas lajes, e principalmente essas lajes que têm baixa rigidez, né? Ou seja, as lajes nervuradas unidirecionais, por exemplo, com lajotas, ela é campeã em dar deformações grandes, né? Eh, mas também é preciso dizer, olha, já vou comentando aqui com vocês, que quando a gente trabalha com barras ou faz os ensaios, quando trabalha com barras, a gente tem todos os problemas que as barras nos levam a não considerar a estrutura como um todo. Isso tem a discussão no livro, logo no comecinho. Tem, assim, uma passão. Quando eu dou a aula, eu falo mais, né? Mas, enfim, nós estamos errando porque, ao fazer o ensaio também, eu não tive a oportunidade de fazer ensaios. Eu parei de fazer ensaios durante uma época, fiquei sem laboratório, eu não pude fazer algumas questões que interferem bastante na flecha. Por exemplo, colocação de paredes em cima de laje, nos apoios, o aumento da espessura quando você põe capa. Eu tenho um artigo que eu acho que eu vou melhorar ele e vou mostrar depois no canal. O fato de, na verdade, ela ser um pouco contínua, exatamente por essas duas coisas que eu acabei de falar, não são simplesmente apoiadas, como a maioria das vezes se considera. O apoio já não é um ponto só, uma barra, né? Então, as flechas calculadas em programas e medidas de ensaio são maiores, possivelmente, provavelmente, das flechas que são medidas nas estruturas. É preciso deixar claro isso. Quando você começa a aumentar o vão, quando você vai lá para os pré-moldados, que você começa com um vão de 5 metros, você não vai trabalhar com um vãozinho de 4 e 3 metros no pré-moldado. Você começa a trabalhar com um vão de 5, ou às vezes até mais, né? Aí, nesse caso, as flechas calculadas com essas teorias que nós temos começam a dar resultados mais próximos, até porque muitas vezes não fissura, né? A estrutura não fissura em serviço, porque é protendida. Mas aí tem o problema da fluência, que não deve ser descartado, e a fluência em protendido é muito maior que no concreto armado. Para finalizar esse comecinho, vocês viram que eu demorei bastante tempo nesse slide, né? Eu devo dizer que quando você tem a fluência no protendido, você tem coeficientes altos, né? Aquele coeficiente que existe, a norma é bem clara. Tem um alfa F para concreto armado que vai no máximo a 2. E tem o φ, que é o coeficiente de fluência, que esse atinge até 4, segundo as teorias da norma. Eu acho um exagero, mas tudo bem, está lá escrito, depois vocês dão uma olhada lá. Então, muito cuidado, porque os programas, pelo menos o TQS, ele faz o seguinte, ele calcula linearmente, com a geometria sem armadura, aquela primeira lá, a mais simples de todas, né? E depois joga 2,5 para considerar o efeito da fluência. Está escrito isso lá. Ele chama atenção isso toda hora. E aí compara com o limite de deformação. E quando não passa, ele fala, olha, cuidado, aconselhamos a fazer o não linear. Porque no não linear, ele vai fazer melhor. Ele vai calcular um alfa F, que não vai dar o 2,5, vai dar um valor diferente. Ele consegue fazer, porque ele faz carregamento incremental, mas ele considera também a fissuração da peça. E aí a fissuração da peça é influente. Finalizando, agora realmente finalizando, eu devo dizer que a fissuração não muda muito os esforços. Ah, que beleza. Então, quando eu estou calculando, não estou errando muito os esforços. Não, possivelmente não. Os esforços mudam quando há plastificação. Aí, para fazer a plastificação, nós teríamos que fazer uma aula específica disso, né? E, na prática, o que que acontece? Na prática, podem acontecer fissuras, né? Então, é comum acontecer algumas patologias nas lajes simplesmente apoiado, laje alveolar, laje treliçada. Às vezes acontecem umas fissuras que são provenientes dessa plastificação, porque, na verdade, quando a gente coloca, elas estão lá como se fosse contínua.
quando você coloca a capa, coloca a parede em cima, elas tentam trabalhar como contínuo. E aí, como não tem armadura, elas acabam fissurando ali. Então, uma maneira de evitar essa patologia é colocar armadura. Dito isso, vamos para a aula. Essa outra aula aqui é a aula mais completa, que calcula flash em lajes entrelaçadas. Bom, então, esse assunto está no capítulo 4 desse livro, que eu chamo livro 1, porque nós tive outro livro que foi editado, mas foi descontinuado. Talvez a gente retome, né, que tem coisas mais que complementam esse livro 1, né? Nós vamos falar das características geométricas das seções do estádio 1. Você já conhece, a maioria de vocês já conhece tudo isso, mas é só para fixar bem o conceito, né? As peças de concreto armado, então, é feito justamente pensando sempre na aderência do ácido concreto. Então, isso é importante. Então, a gente calcula no estádio 1, e na maioria das vezes a norma permite você desprezar a armadura. Você faz alguns cálculos, o momento de fissuração é clássico, a fórmula lá. Eu acho que tem uma aula na internet que eu mostro isso daí. Bom, os centros de rotação e rigidez são afetados pelo posicionamento da armadura, ou seja, a armadura afeta não só a inércia, mas o centro de rotação, ou seja, o CG, que a gente costuma falar, o centro de gravidade, o centro de massa, o centro de força, na verdade, ele não é mais aquele que a gente calcula, está acostumado a calcular em mecânica, né? Ele vai ser afetado pela armadura, mas num primeiro momento a gente não faz isso, né? Bom, aí é a pergunta que nos quer para, que não quer parar, mas eu já dei lá na introdução. Mas essa pergunta eu faço quando dou o curso, né? Quando dou alguns cursos. No TQS, o Iberi considera isso, considera que o CG da peça não é exatamente aquele, considera que a armadura em umas seções há uma inércia maior que em outras, porque tem mais armadura com a mesma característica geométrica. Os programas consideram isso? A resposta é não, né? A menos que você vá por um não linear. Bom, nessa situação, ainda assim, né, pense que há linearidade. É bom agora a gente frisar um conceito importante, já que essa aula é, vamos dizer assim, uma aula mais profunda do que as outras. A lei de formação do concreto, tensão, compressão, né, para os concretos até C, agora é C40, né, com a nova norma, até o C50 também, a forma continua valendo, só que a maneira de calcular lá tem um coeficiente a mais no C50, mas até o C40, incluindo o C50, o formato da curva é uma parábola de segundo grau. É o formato que mais aproxima os pontos que eles coletaram quando fizeram ensaios. Então, uma vez eu vi esse gráfico que originou o diagrama parábola-retângulo, é uma dispersão muito grande de pontos, né? Então, é bom entender que isso daí é uma maneira da gente fazer cálculo, né? E não quer dizer que os pontos vão estar exatamente naquela curva, mas é uma maneira segura de fazer o cálculo. Mas aí vem a própria norma e diz que abaixo de 0,4 de FCK, o FCK é a resistência característica, né? Você pode considerar linear. Ela não é linear, a curva não é linear, então só aí já haveria uma não linearidade. O que é não linearidade? Ó, é a relação entre tensão e deformação linear, né? Então, ela não seria uma parábola de segundo grau, mas aí pode ser considerado, porque as diferenças que dão de cálculo são muito pequenas, desde que você fique abaixo daquela tensão. Quando você vai projetar, propriamente dita, calcular a armadura, você vai estar usando o estado limite último. Obviamente que isso já não vale mais, você tem que fazer o diagrama, no mínimo retangular equivalente ou parábola retângulo, tá certo? Então, de qualquer maneira, olha, e fica frisado ali na penúltima linha que toda hora que você está fazendo isso, o εc é igual a εs. Você não vai projetar sem pensar nisso. Bom, se isso é verdade, vamos pegar a força de tração no aço de uma seção flexionada. A força de tração no aço, essa de steel, né, é a área de aço vezes a tensão. Quando a gente faz o projeto propriamente dito, no estado limite último, isso aqui não é sigma S, é FYD. Mas aqui eu estou falando de serviço, então é sigma S, né? Então a força do aço é essa. Mas como podemos pôr a lei de Hooke, né, e escrever que em vez de sigma S, é εs vezes S. Para o aço eu tenho certeza que isso aqui vale, é lei de Hooke, não tem problema nenhum. Até aqui eu não fiz nenhuma simplificação. Mas agora eu vou fazer uma hipótese que depois vou fazer a simplificação que eu comentei ali.
E agora eu troco aqui, no final, é a mesma expressão, vim caminhando, vim deduzindo, e troquei o εs por εc. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Não sei se dá para ver meu mouse, aqui na penúltima linha do lado esquerdo, ó. Você está fazendo a deformação específica do concreto igual ao do aço, então eu substituí lá. E finalmente, né, eu aqui chama atenção no livro, né, que é RS, a força do aço, AS, a área do aço, o ES é o módulo de elasticidade do aço, esse constante, o do concreto não é, depende do FCK, depende de outras coisas também, né? Depende da idade, e depende de muita coisa. O modo de deformidade do concreto varia bastante, a gente, quando calcula, acha que sempre aquela fórmula e acabou, não é. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, para homogeneação, eu voltei aqui com a expressão que eu precisava, RS, AS, EC vezes ES, estava lá na página anterior, para homogeneizar a seção, tornar ela de um único só material, a ideia é essa, homogeneização, é transformar a seção num único material. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular qual que seria a área de concreto equivalente que daria a mesma força, que daria a força do aço, daquela área de aço. Então, eu escrevo, é simples. A força seria a área do concreto equivalente, vezes o εc, vezes o EC. Estou falando do concreto, né? Então, eu estou colocando aqui uma área equivalente que vai dar aquela mesma força. Agora, iguala as duas forças. E o que eu obtenho? Ao igualar as duas forças, eu, obviamente, vou ter algumas coisas que podem ser cortadas aqui, né? Por exemplo, o εc. O εc pode ser cortado, né? Por quê? Porque a aderência, né? Ah, e como é que eu faço essa aderência? Tem que seguir todas as regras de detalhamento, né? É aí que vem a teoria técnica do concreto armado. Tem que seguir tudo que o Meigs fez lá em 1900 e que foi validado depois pelo Leonard em 1970 e os demais autores. Esses são os dois principais, assim. A área equivalente do aço é a área de aço que realmente existe, multiplicada, tirando aqui, foi deduzido isso, multiplicando pela relação dos modos de elasticidade, né? Então, eu já podia ter falado isso e ninguém se espantaria, falar, a área equivalente do aço a área equivalente do concreto, desculpe, a área do aço vezes a relação dos modos de elasticidade. Mas aqui vocês viram que nós viemos fazendo um raciocínio lógico e a única coisa que nós fizemos para chegar aqui que não está, vamos dizer assim, totalmente correto, que é uma simplificação, é considerar a linearidade na tensão do concreto, mas é bastante razoável. Bom, finalmente, então, se eu chamar alfa E, aí isso é um problema. A norma tem alfa E maiúsculo, alfa E minúsculo. Eu acho que o alfa E minúsculo é a relação dos modos. E o alfa E maiúsculo que é um valor lá que a gente atribui para o agregado, a influência do agregado no modo de elasticidade, deformabilidade do concreto. Se você achar que não é isso, olha lá a norma, troca isso aqui. Eu achava pela lógica que devia ser trocado também. Deixa eu dar uma paradinha aqui.